Paz do Senhor, meus irmãos. Toma o seu assento aí. Deus. Jesus. Essa manhã eu queria compartilhar uma palavra pastoral com vocês. Eu tenho habitado muito na oração do Pai Nosso, e é muito forte quando Jesus vai ensinar os discípulos. Ele fala: entra para o secreto, porque no secreto o Pai vê, o Pai ouve e o Pai sabe. E nessa manhã eu queria compartilhar essa palavra devocional com vocês, que quando eu fui ler o texto da ceia, somente não ler, mas eu fui habitar nesse texto, e o Paulo vai falar umas coisas muito poderosas que precisa ser compartilhada conosco nessa manhã. Livro de 2 Coríntios, capítulo 11. Eu queria ler a partir do versículo 26. Eu queria ler uns 3 versículos, mais ou menos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Portanto, todas as vezes que comer deste pão, beber deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus. Versículo 30. Versículo 30. Por essa razão, há entre vós muitos fracos, doentes e vários que já dormem. Eu gosto de uma tradução que fala mortos prematuramente. Por essa razão, há entre vós muitos fracos, doentes e vários que já dormem. Quando eu comecei a ler esse texto e a habitar nele, Paulo está falando à igreja de Corinto. Ele está escrevendo essa carta para a igreja de Corinto em relação ao que está acontecendo na ceia. Você precisa entender que a ceia da igreja primitiva é diferente da nossa ceia. A ceia da igreja primitiva não era somente uma ceia onde pega um pão e um cálice. A ceia da igreja primitiva era um banquete. Era uma refeição que eles se reuniam para realizar o que nós estamos fazendo nessa manhã. Eles se reuniam em memória de Jesus. Jesus, quando ele vai... Eu gosto do Evangelho de Marcos, capítulo 14, quando Jesus vai se encontrar com os discípulos, eles falam para eles irem à cidade e iriam encontrar um homem na cidade, e ele ia falar para o homem: olha, chegou o momento e o Senhor precisa preparar a ceia. E aquele homem vai direcionar aqueles homens para o cenáculo, e lá até o cenáculo está todo preparado. Eles vão preparar o ambiente para a Páscoa. E quando Jesus se assenta à mesa com os apóstolos, com os discípulos, e ali ele vai participar da última ceia. Quando ele participa da última ceia, você conhece o texto, você que lê a Bíblia, é lá naquele momento que o traidor é revelado na mesa, entende? O traidor não é revelado no monte, o traidor é revelado quando ele está no ambiente de mesa, quando ele está no ambiente de comunidade, quando ele está no ambiente de corpo, ele é manifestado como traidor. Só que Jesus, ele diz: todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. A primeira verdade que eu quero compartilhar com você, que você precisa entender, que pegar o pão e pegar o cálice é um ato que é manifestado na cerimônia da ceia. Mas vir para esse ambiente de viver como corpo precisa se tornar um hábito, de você precisa ter consciência que precisamos viver como igreja. Pegar o pão, pegar o cálice é o ato.
Permanecer na presença dele precisa ser um hábito. Ele está dizendo, todas as vezes que você se reunir como corpo, vocês precisam fazer isso em memória de mim. Então vocês precisam criar o hábito que ir para o prédio da Vinde não é somente um ato de adoração, mas é permanecer na minha presença, porque o culto é para mim, a adoração é para mim, e tudo que é manifestado como corpo, como igreja, precisa ser em memória de mim. Por que Paulo está agora trazendo essa palavra para a igreja de Corinto? Ele está dizendo, porque vocês têm nome de igreja, fala como igreja, mas não convive como igreja. Vocês falam que é do corpo, mas não se comporta como alguém que é do corpo. Porque eles se reuniam e não esperavam um pelo outro. Eles comiam e quem chegava depois ficava com fome. Ele diz, quem tem fome, come em casa. Por isso que nessa manhã, você precisa entender que esta reunião não é em memória... A pastora Priscila falou isso enquanto eu orava. Não é em memória do pastor Maxwell. É bom reencontrar com o pastor Maxwell. Não é em memória da pastora Priscila. É bom reencontrar com ela, porque a gente tem uma vida corrida, então às vezes a gente quer estar mais presente e não consegue. Mas aqui no prédio da Vinde é um bom lugar para a gente se reencontrar. Só que a gente precisa entender que o mais importante de rever os irmãos é permanecer como corpo entre os irmãos. É entender que a minha adoração não é ir sozinho. A minha adoração é perfeita quando a gente vai como corpo. Eu sozinho eu posso até ir, mas sou fraco. Mas como corpo, eu sou mais forte. Então Paulo está despertando a igreja de Corinto, está dizendo, vocês precisam entender que para viver o que eu quero derramar sobre, o que Cristo quer derramar sobre vocês, a única maneira é se vocês se tornarem corpo. A morte de Cristo é a marca. No Antigo Testamento, no livro do Êxodo, quando o povo vai se reunir para comer o Cordeiro Pascual, lembra? A ordenança que Deus dá a Moisés, eles se reúnem, eles pegam o Cordeiro e ele dá uma ordem: reúna com seus vizinhos, cada um na sua casa. Aquele que a família for pouca, não é o caso da minha, que a minha família é grande, então o cordeiro daria para a minha família. Mas aquela família que é pequena, chama o vizinho, se reúne, se prepara, porque vocês vão celebrar a Páscoa. Quando eles estão se reunindo, eu vou usar o termo a ceia, quando eles vão se reunir para aquela ceia ordenada por Deus, para que Moisés direcionasse o povo, naquele momento do ato, vai acontecer a libertação da escravidão do povo. Você sabe disso? O povo vai ser liberto da escravidão de Faraó. Quando o cordeiro é morto, Deus vai libertar o corpo físico. Mas quando Cristo morreu por nós na cruz, Ele nos libertou do pecado e nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Por isso eu não posso vir para esse ambiente sem ter consciência de que minha adoração não pode ser de qualquer jeito. Precisa ser uma adoração para Ele. Aí Ele vai dizer, vocês vão participar da mesa dessa maneira, cajado na mão, vão cingir os lombos, vão se preparar para se assentar à mesa. A gente quer vir para a mesa do Senhor, mas de qualquer maneira. A gente quer vir para a mesa do Senhor e se comportar de qualquer maneira. Ele está dizendo, não. Escute, na minha geração hoje, eu trabalho no aplicativo, então eu ouço muita gente quando eu falo que sou da Vinde, que eu começo a compartilhar da palavra, eu começo a testemunhar Jesus que está fazendo aqui em Belfor Roxo através das nossas vidas. Não é por ganância nem orgulho, mas Jesus está fazendo. E as pessoas começam a falar, eu conheço aquela igreja da parede preta. Alguns falam, não, aquela igreja que o rio encheu ela. Entende? Que bom que o rio encheu ela, porque o rio não para. Ele encheu e transbordou e continua transbordando. Porque para algumas pessoas hoje é muito fácil dar status para ela falar que é membro da Vinde e ovelha do pastor Maxwell. Mas acredite, eu não te conheço, porque a ovelha aqui, a ovelha permanece na mesa. Ovelha aqui, a ovelha permanece no corpo. Não adianta você vir falar que é da Vinde, mas quando acaba o culto tu sai correndo. Não, querido, quem permanece no corpo compartilha da palavra. Quem permanece no corpo conhece um ao outro. Ele está dizendo, vocês precisam entender, porque que há entre vós muito fracos, enfermos e doentes. Não é em casa, é no corpo.
Se assentar à mesa, se reunir como igreja, é entender que precisamos fazer parte de um. A ceia que Paulo está agora falando para Corinto é sobre a comunidade. Por que há um número de desigrejados está crescendo absurdamente no nosso país? É porque as pessoas ignoram que precisamos viver corpo, viver em comunidade. Ele está dizendo, por isso que há entre vós fracos, enfermos e doentes, e alguns que já morreram prematuramente por não discernir. Não é somente o pão ou o cálice, não discernir o corpo. Aí o camarada diz, eu sou a igreja, ficando em casa. Não, você é a igreja quando você está habitando no corpo. Você é a igreja quando você permanece no corpo. E a maior guerra do diabo contra a igreja do Senhor é dividir o corpo. Jesus não dividiu o pão, ele repartiu o pão, entende isso? Jesus não divide, ele reparte. Ele repartiu o pão, o discípulo de Emaú reconheceram que era Cristo. Se a gente não permanecer no corpo, a gente vai dividir aquilo que Jesus não dividiu. Ele não dividiu o corpo, ele mandou ordenança sobre permanecer no corpo. Precisamos entender que estar em comunidade não é um ato, mas precisa se tornar um hábito. Cara, às vezes eu estou em casa, nesses 8 anos acho que eu faltei uns 3 cultos na 20. Mas como sinto falta, como eu sentia falta. O dia que eu faltei, cansado, passando mal, não deu para mim vir para o culto, porque é só ruim mesmo que eu não venho. Assistir pela live não é a mesma coisa. Como eu queria naquele dia que eu não pude estar presente, estar com vocês e me reunir com vocês para juntos celebrarmos e sentir o calor do corpo. Sabe por que as pessoas estão morrendo prematuramente? Porque não há nela mais o calor do corpo. Eu sei que de repente a mensagem que você queria que fosse para explodir, não. A mensagem que eu quero ministrar nessa noite é uma pastoral dizendo: vocês precisam defender a unidade do corpo, porque a única maneira do diabo destruir uma igreja é se ele causar divisão no corpo. Por isso Paulo está vindo à igreja de Corinto trazendo consciência de uma coisa: quando vocês se reunirem, é em memória dele, que é o cabeça do corpo. Você pode dar uma glória a Deus? A comunidade de Corinto estava se perdendo. Então Paulo está vindo. Quando você lê o capítulo todo 11, ele diz: cara, eu queria muito me alegrar, eu queria muito celebrar a vida de vocês, mas eu não posso. Não tem como celebrar a vida de vocês, porque quando eu olho para a conduta de vocês, quando eu olho para a maneira que vocês estão se comportando para dizer que é a igreja, me dá tristeza, porque vocês não conseguem esperar um pelo outro. Há uma frase aqui que está sendo muito dita na vida: enquanto tem um sangrando, se tem alguém sangrando é porque o outro está deitando. Entende? O corpo não deixa que o outro membro do corpo sofre. O braço não deixa o outro braço carregar o peso sozinho, um ajuda o outro. Isso é corpo, isso é igreja, sabe? Ele está dizendo: quando vocês se reunirem, quando vocês pegarem o pão, tenha consciência que é em memória de mim. Cristo não se entregou por um, ele se entregou por nós. Cristo não se entregou por 12 homens, ele se entregou pelo mundo todo. Cristo não se entregou somente por uma geração que passou. Cristo se entregou por uma geração que está presente hoje e a geração futura que ainda vai vir. Ele está dizendo: todas as vezes que você se reunir, é em memória de mim, para anunciar a volta do Senhor, até que Ele... Não dá para permanecer no corpo doente, não dá para permanecer no corpo cansado, dormindo, não. Só dá para permanecer no corpo se tiver uma vida ativa. Porque é estágio. Ele diz: está enfermo, está doente e agora morreu. Faça uma reflexão da sua vida, de quanto você era ativo no corpo, como você está distante do corpo. Frequentar o culto não diz que eu estou no corpo, porque acredite, tem espírita que entra na igreja para poder receber alguma coisa, mas ele não faz parte do corpo. Ele vem para receber, porque para algumas pessoas a igreja é o lugar onde eu vou receber. Só que a igreja é memória de Jesus, é o lugar de dar. Jesus diz:
Olha a responsabilidade que nós temos como igreja. Ele vira para os seus apóstolos e diz: o mundo vos conhecerão não é pela maneira que você prega, o mundo vos conhecerão não é a maneira que você ora para alguém ser curado, o mundo vos conhecerão pela maneira que vocês se amam. A única maneira de o mundo conhecer uma igreja onde Cristo é o cabeça é a maneira onde eles têm relacionamento. Isso fala sobre amor. E ter amor como corpo não é discordar do irmão. Ter amor como corpo é entender que o bem maior e o propósito maior não é o que eu quero, o que o Vitor quer, é o que o Pai quer. E aí é só entender que a maneira que a minha casa vai conhecer o Cristo que eu prego, o Cristo que eu falo, é a maneira que eu amo. Ele não diz que é a maneira que você ora para ser alguém ser curado. Ele fala: o mundo vos conhecerão pela maneira que vocês se amam. Se amar é viver igreja. Se amar é viver igreja. Ele está dizendo para a igreja de Corinto: amai-vos uns aos outros, como Cristo amou a igreja. Ele está dizendo: vocês precisam ter consciência de uma coisa, não é o seu ou o meu, é o nosso. Não é você, a mim, é o nós. Amar, viver igreja, viver comunidade, entender o propósito da ceia, é entender que nós só somos igreja porque nós vivemos o nós. Se o eu entrar na vinde, a vinde acaba. Porque a vinde caminha 8 anos entendendo o propósito maior dela. O propósito maior de uma igreja não é viver o eu, é viver o nós. Nós chegamos aqui pela manhã e a igreja estava toda desarrumada, porque está tendo obra. Olha como é que a igreja já está. Porque não foi eu e a Stephanie que chegamos aqui primeiro, mas porque chegou mais pessoas. E em comunidade nós vivemos o nós. Nós conseguimos preparar esse ambiente para o culto. Nós conseguimos preparar essa igreja para a adoração. Nós conseguimos preparar essa igreja para receber os nossos amados irmãos que estavam em reunião com o nosso pastor no outro auditório. Porque a gente entendeu que comunidade só cresce se viver o nós. 3 coisas que você precisa entender. 4. Como comunidade, em Atos 2, capítulo 41 ou 48, se eu não me engano, vai dizer que eles estavam reunidos no mesmo lugar. E eles perseveravam na doutrina do apóstolo, na comunhão, no partir do pão e na oração. Quer viver igreja? Primeira coisa, você precisa perseverar no mesmo lugar. Uma igreja que se reúne em memória de Jesus, ela não permanece temporariamente, ela permanece, ela habita no mesmo, ela criou o hábito. Você que habita no corpo, que frequenta uma outra comunidade para ir no culto de outro amigo, você sente falta da vida, sim ou não? Porque você está acostumado a habitar nesse corpo. Você está acostumado a permanecer no corpo de Cristo. Então, permanecer está lá em João 15. Se vós permaneceres em mim e a minha palavra permaneceres em vós. O maior problema da nossa geração atual é que é uma geração que não consegue permanecer. É uma geração que não tem constância. É uma geração que não tem maturidade. E como igreja, nessa manhã, eu venho como profeta lhe dizer uma palavra. Nós precisamos permanecer naquilo que foi direcionado por Cristo. Todas as vezes que você se reunir em memória de mim, permaneça na mesma palavra. Nos reunimos como igreja em memória dele nessa manhã. Segunda coisa, ele diz: e eles permaneciam na comunhão. Não dá para viver igreja sem ter comunhão. A gente brinca, até a oração dessa igreja acaba em comida. Teve uma vez que a gente orou, acho que foi 40 dias aqui na igreja. Nós oramos 40 dias. Quando acabou, tinha uma mesa posta, meu amigo. Parecia o ano novo ou Natal, a mesa posta, farta. Porque nós entendemos que o lugar que nós precisamos estar é no ambiente de mesa, onde traz comunhão. Você não tem comunhão na sua casa. Como é que você vai ter comunhão no corpo que é a igreja? Um senta no sofá e pega o celular enquanto janta, o outro pega, vai para o quarto enquanto come. Aí eu te pergunto, se você não tem o hábito de viver corpo na sua casa, você não vai viver corpo aqui na igreja, no prédio da Vinde. Porque o que eu manifesto aqui no prédio é aquilo que eu vivo em casa. Viver igreja eu começo vivendo na minha casa, corpo.
E ele diz, e eles permaneciam na comunhão, e no partir do pão, não tem eu como e você depois come, não, nós comemos junto. Entende isso? Ele está dizendo, e eles perseveravam no mesmo lugar, na comunhão. Dá para arder o coração enquanto eu prego, dá para arder o coração enquanto o pastor louvava aqui, dá para arder o coração, mas não dá para conhecer Jesus. Dá sim. Enquanto nós orávamos de joelho, dá para o coração se arder, mas não dá para conhecer Jesus. Então, Zé, me explica qual é a maneira para conhecer Jesus. O texto diz que ele andou com os discípulos de Emaú até um certo lugar, e eles constrangeram Jesus a entrar para a casa deles. Eles constrangeram Jesus, entra na minha casa. Quando Jesus entrou, eles deram o pão. Quando ele partiu, eles reconheceram que era Cristo. Ah, dá para vir para o culto de manhã, dá para vir para o culto à noite e não conhecer Jesus. A única maneira de conhecer Jesus é permanecer na mesa e repartir o pão. Quando eu reparti o pão, os olhos deles se abriram e ele diz, era ele. E aí, o que eles fizeram? Eles regressaram de volta para Jerusalém. Sabe qual é a minha oração? Que você regresse de volta para o lugar da tua intimidade. Ah, a minha oração é que você regresse para o lugar da comunhão. Terceira coisa, eles permaneciam em oração. Você tem orado pelos teus irmãos? Você tem orado pelos teus irmãos? Você tem orado pelo responsável do grupo de vida, que não é o seu, mas é do teu irmão que está lá no grupo de vida? Você tem orado como corpo, como igreja, pelos responsáveis que estão espalhados por Belfor Roxo, liderando um grupo de vida? Ou você tem orado só pelo teu grupo de vida? Isso não é corpo. Corpo é permanecendo na oração. E eles oravam uns pelos outros. O quarto diz, e eles estavam juntos, e eles tinham tudo em comum. Tem hábitos de alguns irmãos aqui, que às vezes eu estou reproduzindo, não é porque eu estou imitando o irmão, é porque a gente está junto. Que na verdade, eu vejo até a hora que eu estou vendo, eu estou falando igual o pastor, na verdade. Tem hora que eu estou orando igual a Priscila, tem hora que eu estou reproduzindo igual o Gilmar. O Gilmar é o irmão que decidiu caminhar junto comigo, que o cara que ora, que pula. Eu sou mais tipo, eu estou no mesmo, quando eu vou ver eu estou fazendo igual o Gilmar, porque a gente anda junto. Decidiu se tornar corpo. Eles permaneciam juntos, tinham tudo, hein? Será que você é corpo com o teu irmão? Será que você é corpo na Vinde? Ou você só é um frequentante do culto da Vinde? É engraçado que na mesa não tem quem é o maior ou o menor. Na mesa todo mundo é igual. Na mesa não tem eu tenho direito para sentar na mesa. Não. Na mesa a graça me deu o direito de sentar na mesa. Na mesa eu não tenho mérito para sentar na mesa. Por que tu senta na mesa? Porque a graça me alcançou e me deu o direito de se assentar na mesa. O filho pródigo, quando volta para casa, ele lembra da mesa que o pai tinha com os seus funcionários. Ele diz, eu vou voltar, para mim voltar para a mesa do meu pai. Aí ele acha que não tem direito de se assentar na mesa como filho, ele quer ser servo. Só que quem é filho, continua sendo filho. Você precisa entender que o ambiente de viver igreja é manifestado quando a gente se assenta na mesa. Na mesa eu consigo olhar no olho do irmão. Na mesa o irmão consegue olhar no meu olho. O que o Paulo está dizendo para a igreja de Corinto é: vocês estão perdendo o propósito maior da ceia. E o propósito da Santa Ceia não é você comer para se fartar. O propósito da Santa Ceia é vocês viver comunhão. O propósito da Santa Ceia é vocês viver corpo. Ei, vindianos, escute uma coisa: o nosso propósito maior vir nesse ambiente pela essa manhã é para viver ambiente de mesa, viver corpo e proteger o corpo. Se a gente proteger aquilo que Jesus ordenou, não haverá entre nós fraco, não haverá entre nós enfermos e não haverá entre nós doentes. Na mesa eu confesso o meu pecado. Na mesa
eu compartilho as minhas dores. Na mesa, eu compartilho as minhas alegrias. Você precisa entender que o ato da ceia é o pão e o suco. Mas permanecer na mesa precisa se tornar um hábito. Quando Abraão volta, e aqui eu termino. Quando Abraão volta da guerra, de vencer os inimigos, o rei de Salém, Melquisedeque, ele tem duas coisas carregando na mão. Foi a primeira ceia. Ele tem o vinho e ele tem o pão. Quais os elementos que a gente usa para a ceia hoje? O pão e o vinho. Quando Abraão volta, Melquisedeque, como sacerdote, ele vai pegar e vai entregar a Abraão o vinho e o pão e abençoa Abraão. Quando eu faço em memória de Jesus, eu estou mandando uma resposta para o inferno. Eu continuo permanecendo na mesa, eu continuo habitando na mesa, e eu continuo ouvindo o Senhor me liberando uma palavra. Eu te abençoo. E todas as vezes que você se reunir, é em memória de mim. Eu te abençoo todas as vezes que você se reunir, é em memória de mim. Todas as vezes que você vir para o corpo, lembra-te, é em memória de mim. Por que você não peca? Porque eu lembro que tem um corpo. Porque você não se entrega ao pecado? Porque eu lembro que eu faço parte de um corpo, e o meu pecado te afeta, a tua santidade me afeta. Porque eu tenho consciência que ambiente de mesa nos leva a viver corpo. Eu queria muito, eu saí de casa decidido a pregar sobre a oração do Pai Nosso. Mas Jesus falou, essa geração do século 21 está perdendo o propósito de viver corpo. As igrejas estão perdendo o propósito de viver corpo. Ministérios estão perdendo o propósito de viver corpo. Paulo está dizendo, eu queria muito celebrar com vocês uma mensagem de virar a chave na tua vida, mas a mensagem que eu quero compartilhar é que vocês vão para o céu vivendo corpo. Quando Jesus assunto aos céus, eram quase 520 homens, eram 500 homens ouvindo Jesus partir, igreja, debaixo de uma promessa: permaneça em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Da palavra liberada por Jesus até o cumprimento dela levou aproximadamente 10 dias. Quando Jesus cumpriu a promessa, não tinha uns 500, Fábio, tinha somente 120 reunidos no mesmo lugar. E eu te pergunto, aonde foram parar os 380 que ouviram a mesma palavra? Tu tem uma escolha nessa manhã: se assentar na mesa e permanecer nela como corpo, ou somente tratar a Santa Ceia como ato de uma cerimônia. Lá no Candomblé, eu fazia atos de cerimônias. Acredite, matava uma galinha, era um ato de cerimônia. Bateu o atabaque, era um ato de cerimônia. Bateu o atabaque, era um ato de cerimônia. Cantar as músicas lá, era um ato de cerimônia. Só uma coisa que eles não têm, que a gente tem: eles não eram corpo. A gente pode frequentar esse ambiente e nos tornar igual a eles, não discernir o corpo. Porque tem louvor, tem pregação, tem adoração, mas não pode faltar a consciência de uma coisa: eu só sou cheio se eu permaneço. Jesus não falou onde tiver um no meu nome, ele diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu. Santa Ceia é revelada quando a gente vive. Que nessa manhã você tenha consciência que você vai participar e vai continuar vivendo. Crie o hábito de viver corpo. Convide um irmão da igreja para visitar a tua casa, para uma refeição, para um ambiente de oração. Mas minha casa é muito feia. Quem disse que ele vai olhar a tua casa? O que vai importar para ele é se tornar corpo com você. O que vai celebrar ele é ir na tua casa para orar junto com você. Viver igreja, viver corpo. Nessa manhã, Deus te abençoe e que você entenda: Deus nos chamou para ser igreja vivendo corpo.